Gálatas capítulo 3, versículo 1 a versículo 3, diz assim: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabais agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isto também foi em vão? Semana passada nós falamos do livro de Juízes, não é? Quando a nossa fé ela é fraca porque nós olhamos com os nossos olhos físicos e não espirituais. E aí nas idas e vindas de Israel, como nós comentamos, já que a nossa série é Fortalecendo em Fé, nós encontramos naquele capítulo 6 de Juízes uma fé contaminada pela idolatria e disseminada para todo o povo. Nós falamos idas e vindas porque quando começa a casa de Jacó, a casa de Israel, quando ele sai da casa do seu sogro Labão, a sua esposa Raquel, ela sai com um ídolo no bolso, e isso vai custar sua vida lá na frente, e os seus filhos vão aprender a adorar imagens. E quando eles chegarem no Egito, e eles vão para o Egito, e após 430 anos no Egito, eles saem daquela escravidão, daquela idolatria, daquela velha vida, e levam com si ainda a idolatria, especificamente, assim, bem destacado pela palavra de Deus, o bezerro de ouro. Eles passam 40 anos no deserto, entram em Canaã, né, no tempo de Josué, e 360 anos eles vivem no tempo de Juízes. E no capítulo 24 de Juízes, versículo 21, diz assim: e naquele tempo não havia rei em Israel, por isso cada um fazia o que era ou que bem parecia aos teus olhos. E no capítulo 6 desse tempo, nós vemos lá os amalequitas, os midianitas, ali empobrecendo o povo de Deus, né, como resultado, primeiramente pela raiz, por deixar a palavra de Deus, a vontade de Deus, o empobrecimento espiritual. E eles passaram a ser subvertidos por 7 anos, como a Bíblia diz para nós estudamos na semana passada. E houve sim um empobrecimento devido a isso, financeiro, um empobrecimento de paz, de descanso. Eles não poderiam aproveitar aquilo que Deus tinha prometido para ele. Então Deus manda um anjo, o anjo sai dos céus, chega até o escolhido, o Gideão, e quando Deus dá a palavra para ele, a única coisa que está na sua mente é tentar convencer o anjo de que Deus estava errado, dizendo: não, eu acho que Deus ele não está certo, não está entendendo que está aqui não. Mas depois, como nós falamos, a sua fé vai ser fortalecida, não pelos sinais, porque ninguém consegue governar um povo 40 anos, como nós vimos, por sinais, mas por crer e por estar fortalecido na palavra de Deus. Hoje o nosso tema, que é o nosso 13º episódio, é os insensatos na fé de Cristo. O que está acontecendo no capítulo 3 aqui, meus irmãos, é uma coisa que nós vivemos nos tempos de hoje. A igreja não tem percebido o que tem acontecido, mas nós vamos relatar alguns exemplos aqui. No capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 3, como nós lemos, o termo que Paulo usa é a palavra insensato. É o fato daqueles irmãos terem aceitado um outro evangelho. E você pode perguntar: mas que outro evangelho é esse que eles estão aceitando? É um outro evangelho que não é Jesus Cristo crucificado. Olha só o versículo 3,
que no final do versículo ele diz assim: aos vossos olhos, de quem Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado. Então eles estavam crendo que para a base da salvação poderia ser Jesus ali em fé, mas mais alguma coisa precisava cumprir a lei para chegar até a presença de Deus. Se você na sua casa quiser abrir em Atos no capítulo 15, você vai ver que ali eles estavam seguindo um conselho dos fariseus que tinham crido. Então nós não estamos falando do ímpio, nós estamos falando daqueles que creram na palavra de Deus, mas se desviaram porque começaram a crer, ou melhor, a voltar a cumprir a lei para agradar a Deus. Olha só que ponto que chega. Se você abrir em Romanos no capítulo 3, versículo 25, fazendo uma introdução sobre o assunto, aqui nós temos ali uma imagem, né? A pessoa tentando alcançar o seu objetivo ali como se fosse uma salvação, e as pessoas ainda impedindo. No tempo de Jesus aconteceu muito isso com os fariseus e mestres da lei. Mas em Romanos no capítulo 3, versículo 25, está resumido ali, mas o versículo diz assim: ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Se você quiser, você pode separar esse versículo em 3 partes, como nós temos aqui: apropriação pela fé no sangue, remissão de pecados, sobre a paciência de Deus. Graças a Deus que Deus é longânimo, e graças a Deus, como nós falamos nos tempos atrás, quando nós falamos sobre aquele homem com lepra, que se nós pecarmos, se nós desobedecermos a Deus, pela graça de Cristo, hoje Deus, Ele não traz um castigo sobre nós, o castigo foi levado sobre Cristo. Então, para que nós pudéssemos ter a justiça, voltar à presença de Deus, o que está dizendo em Romanos? Que alguém teve que pagar isso, e a apropriação pelos nossos pecados foi o sangue de Cristo. A justiça que Deus aceitou, da remissão dos nossos pecados, estava sobre Jesus, e Deus teve paciência, desde quando o homem pecou lá no jardim do Éden, e terá paciência até a volta de Cristo para com os seus. Em 1 Apocalipse, capítulo 1 e versículo 5, que é o livro que finaliza a história do homem, né? Não no sentido do homem com Deus, porque nós somos eternos, estaremos para sempre com Deus, mas da humanidade que não aceita Deus. Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então Paulo, infelizmente, ele tem que escrever uma carta combatendo a salvação por obras, porque as pessoas estavam voltando para o rudimento da lei. No capítulo 1 de Gálatas, pode abrir aí, ele tem que começar o livro dizendo que ele também é um apóstolo, porque estão contestando até isso. Contesta a sua pregação e contesta quem escolheu, combatendo a ideia de que ele não era um dos 12 apóstolos de início. Jesus vai aparecer para ele em Atos, então ele diz assim, versículo 1 do capítulo 1 de Gálatas: Paulo, apóstolo, olha só, não da parte dos homens, nem por parte de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele vai direto ao ponto na carta. No versículo 4 diz assim, no capítulo 1: o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrarmos do presente e mau século, segundo a vontade de Deus, do nosso Pai. O problema é grave, porque é o mesmo problema que acontecia no tempo de Jesus, quando as pessoas chegavam no templo para adorar a Deus, para buscar salvação, e aqueles mestres da lei, os escribas e os fariseus, queriam amarrar fardos da lei, amarrar tradições para que as pessoas cumprissem pela lei. Então Jesus disse: olha, qualquer um que tentar cumprir a lei é maldito. Nós vamos ler um versículo. Então, se você tentar se esforçar pelas suas forças entrar no reino do céu, nenhum homem pode.
porque até Jesus Cristo nenhum homem entrou, todos foram separados de Deus, porque nós somos pecadores. No versículo 6 ele diz assim, do capítulo 1: maravilho-me de que tão depressa passaram daquele que vos chamou a graça de Jesus Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietaram e querendo transtornar o evangelho de Cristo. Por isso, no capítulo 15, Paulo combate isso, e infelizmente as pessoas começam a tratar a salvação por obras. Então lá vão dizer que a obra de Cristo vicária não é completa, é uma depreciação da obra de Cristo, porque eles começaram a circuncisar as pessoas que chegavam na igreja para poder ser salvos. Isso é um retrocesso. Então, nosso primeiro ponto de hoje, o que acontece? O retrocesso da igreja de Gálatas, como nos dias de hoje. As pessoas ainda, elas não perceberam uma mudança de foco nas igrejas. O que acontece? Talvez isso tenha uns 10 anos para cá, com esse processo de transformação digital que nós vivemos, de acesso às informações. Isso tem acontecido na prática com igrejas. Não posso afirmar isso porque não é 100%, não podemos colocar isso em todas as igrejas, mas as igrejas que têm mais acesso, mais condição financeira, elas têm buscado algumas coisas de comportamento, mas essa palavra é para nós, tá? Para a nossa igreja. Nós temos buscado algumas coisas diferentes de conduta, até na tentativa de amar mais a Deus, de conhecer mais a Deus. Só que o que acontece? Eu vou trazer um exemplo para vocês do que está acontecendo nos dias de hoje. Quando eu comecei a fazer seminário, a nossa igreja no Jardim Nacional tem um seminário. Se eu não me engano, é o segundo seminário mais antigo da cidade de Marília. E eu aprendi lá que os 5 primeiros livros da Bíblia era chamado de Pentateuco. Eu não sei se vocês perceberam esse movimento, talvez o Rodrigo tenha percebido alguma conversa assim, porque hoje as pessoas não estão mais chamando os 5 primeiros livros da Bíblia de Pentateuco. Como é que as pessoas estão chamando os 5 primeiros livros da Bíblia? Alguém sabe? Alguém pode me responder? Como é que as pessoas estão chamando hoje? As pessoas hoje chamam de Torá, não é verdade? Percebeu que está tendo uma mudança? Para quem não sabe, eu não sabia, a gente vai estudando a Bíblia, vai conhecendo as coisas. A nossa tradução, que nós usamos como base, se é João Ferreira de Almeida, outra tradução, ela vem de uma tradução chamada Septuaginta, que é uma tradução em grego. Tanto para o Novo Testamento como para o Velho Testamento foi traduzido. E isso ocorreu no 3º século a 1º século antes de Jesus. Então, quando eles fizeram essa tradução, porque o Velho Testamento foi escrito em hebraico, de fato, mas foi traduzido para o grego, que é a tradução que nós temos hoje, tanto o Novo Testamento já foi escrito em grego, mas o Velho, ok? Houve uma aplicação muito grande de conhecimento, uma aplicação de estudo para traduzir a Bíblia de uma forma assim fidedigna, que esse é o objetivo, de manter ela fiel à tradução original, que foi o que o Espírito Santo nos deu, através de uma pessoa. E aí nós sempre chamamos, quando nós estudamos, e esse movimento tem mudado, porque as pessoas não têm mais olhado a igreja do Novo Testamento. Muitas igrejas têm deixado a palavra do Novo Testamento e buscado a cultura judaica. Por isso que você vê hoje muitas pessoas, até na internet, se você começar a procurar coisas da palavra de Deus no estudo, já não chama mais de Pentateuco, mas chama hoje de Torá, que de fato, Torá não está errado, que é em hebraico, mas Torá nunca foi usado assim de uma forma que tem sido usado. Isso mostra ou evidencia 2 problemas para nós basicamente. O primeiro é que há uma mudança de comportamento e as igrejas, muitas igrejas já, não buscam estudar
muitas vezes, a igreja do Novo Testamento. Ela dá muito foco, gasta muito tempo estudando a cultura judaica. E isso gera dois problemas. Quais problemas são? Primeiro, o abandono do estudo no Novo Testamento, aonde se encontram as doutrinas da igreja, que a Bíblia chama em Atos as doutrinas dos apóstolos, e também como ser igreja. Muitas igrejas, já muito membros, não sabem o que é uma igreja do Novo Testamento, não sabem como é que é uma igreja bíblica. Por quê? Porque já não é mais foco. E a segunda coisa que nós vimos, a mudança no comportamento, e temos percebido em cima disso, é o desejo que as pessoas têm de conhecer a tradição judaica, a lei judaica, e muitas pessoas hoje estão passando a ser praticantes dessa lei. Então as pessoas têm deixado de servir a graça de Deus e têm voltado para os rudimentos da lei. Muitas pessoas têm voltado para o Velho Testamento, querem copiar Israel. Não é porque as pessoas não amam a Deus, elas até às vezes têm sede de conhecer a Deus, mas elas não percebem isso, não percebem essa mudança. E hoje muitas igrejas, nós vamos dar alguns exemplos, têm aplicado uma forma de viver, e até o que Paulo está alertando aqui é até uma forma de salvação por obras. Isso que é o grave. Se você olhar hoje, muitas pessoas, elas têm voltado para a lei de Moisés. Muitas pessoas hoje têm feito as festas solenes. Então as pessoas às vezes comemoram Páscoa, as pessoas comemoram a festa da Lua Nova, as pessoas têm replicado tudo isso. Você liga a televisão, o que aconteceu com uma seita que tem na televisão? Eles construíram o quê? Eles construíram um templo de Salomão. Perceberam? E olha só como é que é a mudança. O que Cristo disse? Que nós somos o quê? O templo do Espírito Santo, da morada do Espírito Santo. Mas aí passa a fazer o quê? A construir um tabernáculo, e as pessoas passam a adorar lá. E vocês perceberam que para receber a graça de Deus, sempre tem que ter um objeto físico? Então geralmente essas seitas que voltam para a lei, para o rudimento, você sempre tem que fazer alguma coisa para ter a graça de Deus. Então se você está na sua casa, começa como? Estava até falando com um irmão lá no hospital, né? Que ele visitou muito essas igrejas, mas graças a Deus ele foi liberto por isso. As pessoas começam com coisas gratuitas. Para você ser abençoado e ter a graça na sua casa, vamos fazer o seguinte, eu vou dar tempo para você. Vai lá na cozinha, pega um copo de água, que eu vou abençoar esse copo de água, e esse copo de água vai trazer bênção para a sua casa. Eu estou mentindo? Alguém já viu isso? É isso que acontece, é algo material. Aí no próximo culto, o que a pessoa faz? A pessoa vai e fala assim: você tem um azeite aí? Não tem. Olha, esse azeite aqui é da oliveira lá de Israel. Esse oliveiro traz a bênção para você. Vamos fazer o seguinte: hoje você usa o óleo da sua casa. Amanhã o que você faz? Você compra esse óleo que você vai receber a bênção. Meus irmãos, até vassoura por R$1.000 as pessoas compraram, porque varriam os maus espíritos. Isso é o que? Rudimento da lei. Isso não é a graça de Deus. Esses tempos eu fui fazer uma visita, a pessoa falou assim: não, eu sou crente, eu sou fervorosa. Amém. Cheguei na casa dele, a pessoa disse assim para mim: olha, eu preciso que você benze essa casa aqui, porque tem espírito, você precisa abençoar a casa. Aí, o que você faz? Você está mexendo com a fé das pessoas, né? A pessoa crê naquilo, ela foi ensinada errado. Esses irmãos em Gálatas, se Paulo não escreve a carta, eles também vão ser ensinados errado. Eles vão ser ensinados que a salvação é sempre por uma troca, por algo material. E aí eu pergunto para os irmãos: quando que Jesus abençoou um bem material desse mundo? Quando? Olha só, construir o templo, mas não precisa mais de templo. Nós somos um templo hoje de adoração a Deus. Jesus disse lá em Mateus, posso estar errado, não quero dar o capítulo, talvez é 17. Os fariseus perguntaram para Jesus: Senhor, quando que virá o reino de Deus? E Jesus disse: olha, o reino de Deus não é
pela aparência externa, é pelo interno. Então as pessoas querem voltar para a lei dos rudimentos, achando que elas vão ser o quê? Abençoadas. Então, se você vai visitar um lugar desse, você tem que comprar um candelabro, porque se não tiver um candelabro em casa, não vai mostrar que você é uma pessoa religiosa. Como que era a figura dos fariseus? As leis na testa, as flanges, as mãos, as suas ofertas dadas nos gasofiláceos para que todos vejam. Então, isso é aparência exterior, isso não é coisa exterior. Agora, tudo que nós olhamos, que as igrejas têm buscado hoje para a salvação, o Estevão, ele foi morto por isso. Porque quando você olha as festas solenes, quando você olha a serpente de bronze, quando você vê o incensário, quando você vê a arca da aliança, quando você vê o menorá, quando você vê a mesa da preposição, tudo que você imaginar que tinha no templo, aquilo tudo, Estevão explica para nós que era figura, era uma sombra mostrando a Jesus Cristo, que tudo aquilo tinha uma representação que era Jesus. Então, quando nós olhamos, as pessoas começam a estudar o Velho Testamento e se esquecem de olhar o Novo, e começam a buscar a graça de Deus pelas obras, ou seja, está matando a graça de Deus dentro da sua casa, dentro da sua igreja. E essas pessoas, elas têm a fé fraca, que é o nosso tema de hoje, insensatos na fé de Cristo. Por quê? Porque eles não ouvem a Cristo, eles preferem ler Moisés e os profetas de uma forma errada, porque tudo que os profetas e Moisés disseram apresentava quem? O Cristo. E aí, quando você olha essas pessoas fracas em conhecimento bíblico, nós vamos ver o que significa a palavra insensatos. São levados por vento, como caniço, como João disse. Se você olhar de dia aqui, tem uma ventarada, tem um monte de caniço aí, tem cana. Sabe quando o vento bate, que o vento leva a cana para um lado, leva para o outro? Tem pessoas que infelizmente são assim. Eles preferem confiar no homem do que ler a palavra de Deus. Por isso que você tem que vir com a Bíblia na sua mão. Porque, acreditem, um pastor, um pregador, um missionário, um dirigente como eu, se eu começar a ensinar salvação por obras, vai acontecer que muitas pessoas de tanto ouvir vai começar a dar ouvidos. Porque quem está com isso, meus irmãos, não são só os fariseus que creram na palavra e são insensatos. Tem um apóstolo que está com ele no capítulo 15, que é o apóstolo Pedro. Então nós não podemos ser papagaios, e a primeira coisa que nós ouvimos, ou que nós lemos, ou que nós buscamos, até para dar um estudo, porque tem gente que prega aqui, que estuda, nós precisamos tomar atenção. Cuidado, porque alguém pode pensar por você e colocar uma inverdade. Hoje as pessoas que têm condições, elas vão até o muro da lamentação, eles vão chorar lá, né? Ah, por quê? Porque aqui foi a casa de Deus. Meus irmãos, eu quero dizer que foi, porque a casa de Deus hoje, meus irmãos, no templo, está em você. Não porque você é alguma coisa como nós falamos, não porque o crente ele ora e Deus ouve, não, o poder está em Deus. A salvação está em Cristo. Mas olha só uma diferença sutil, mas está acontecendo. Não, as pessoas dizem, não, eu quero conhecer, mas as pessoas estão praticando. Então olha o judeu que está lá no muro da lamentação, para ele aquele muro é sagrado. Aquela oração feita no muro ali, dele de deslocar na casa dele ser feita ali, aquilo é uma intercessão de Deus. Mas está tirando o quê? Está desprezando, depreciando a obra vicária de Cristo na cruz. Por quê? Porque Cristo é o intercessor das nossas orações. Você não precisa ir para lá. Então as pessoas não perceberam esse movimento. As pessoas estão sendo enganadas, e isso não é brincadeira, isso é coisa satânica. E Jesus disse isso também, tá? Jesus disse, olha, quando os homens dormiram, veio Satanás e plantou o quê? E plantou o joio. Então nós não podemos deixar que a semente que é plantada no nosso coração e na igreja não seja a palavra de Deus. Então as pessoas hoje elas estão sendo enganadas porque elas não estão examinando o que? As escrituras. Segura Gálatas aí e vai comigo em Mateus no capítulo 22.
24, nós também estamos falando esse texto para o final dos tempos. Ah, mas Jesus usa para o final dos tempos. Não, Jesus dá um conceito, dá um contexto para nós. Mateus capítulo 24, no versículo 22 diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então nós podemos falar dos crentes que de fato entregaram as suas vidas para Deus e daqueles cristãos nominais. Meus irmãos, para mim a igreja ela vai passar pela grande tribulação, pelo menos por um pedaço, não pela ira de Deus, eu não acredito nisso. Mas os crentes vão ser enganados e eles vão aceitar o anticristo. Sabia disso? Eles vão aceitar o anticristo. E eu fico pensando como é que a igreja vai aceitar o anticristo. Alguns, como a Bíblia diz, tendo a palavra de Deus, ou os cristãos nominais que estão espalhados em muitas seitas aí, como nós falamos na semana passada sobre idolatria, né? Sabe por que eu fico pensando e por que essas igrejas vão aceitar isso? É porque elas estão buscando tutorizar as igrejas com o judaísmo. E o anticristo ele é meio judeu. Então vai criar uma simpatia que as pessoas vão permitir que isso aconteça. É o que está acontecendo em Gálatas. Quem que está falando? Ah, é o apóstolo Pedro. Está falando, está andando com esses que estão pregando isso. Por isso que Paulo destaca no capítulo 1, falou: olha, eu sou apóstolo, eu não andei com os 12, mas Jesus apareceu para mim e me chamou, tá? Minha palavra não é mentirosa não. Ele está alertando sobre isso. Então, o que vai acontecer? E o que está acontecendo? As pessoas estão atrás de circuncisão, de calendário, de festas. As igrejas buscam salvação por batismo, por ceia, algumas por lavar os pés, olha só, por obras de fazer o bem. As pessoas estão buscando isso. Mas, meus irmãos, isso é uma ignorância, isso é um desprezo pela obra de Cristo. Por isso que a palavra Torá virou moda. Só que para os judeus é bom, porque as igrejas não estão percebendo a infiltração que acontece nesses conceitos, até o ponto que a pessoa já não tem mais Cristo e tira Cristo. Satanás é muito astuto por isso. E eu queria perguntar um fato para os irmãos. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como ele é conhecido pelas nações? Como ele é conhecido pelos países? Ele é conhecido pela lei? Ele é conhecido pelas obras? O Deus que nós conhecemos hoje, que é o Deus do povo de Israel, o Deus é conhecido no mundo pelos 13 milhões de judeus que existem no mundo, ou as 4 bilhões de pessoas que conhecem Cristo, ou ouviu falar de Jesus, conhece por Jesus Cristo e pela sua igreja. Volta lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 1. Não é só essa palavra não, mas era só para mostrar, para dar um exemplo de como está enraizado. Eu até quero fazer uma defesa de mim mesmo aqui, porque muitas vezes eu faço citações, eu uso esse conhecimento. Nós começamos a falar, por exemplo, do estudo de fé com a palavra, Muná, que é a palavra do original, que é usada para fé, mas a gente utiliza como contexto para dar entendimento do texto. Nós não estamos vivendo naquela época, então nós usamos, e isso pode ser feito, mas não isso para adoração. Tem gente adorando como judeu, entendeu? Tem gente e crente adorando o judeu, se vestindo como judeu, querendo ser no seu sangue um judeu. Isso está acontecendo. Por isso a Bíblia diz, e Paulo diz, incircuncisos de coração, viventes pela maldição. Eu quero ver, meus irmãos, daqui a um tempo, como que vai ser essas pessoas que têm permitido que essas coisas aconteçam.
Como é que vai ser as próximas gerações? Vai ser gerações que vão adorar e guardar ritos, costumes e lei como rudimento da lei? Olha só, tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Capítulo 3 e versículo 1, vamos à leitura. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à vontade de Deus, perante os vossos olhos, de quem Cristo Jesus foi evidenciado e crucificado entre vós? Ele está fazendo uma pergunta. Ele vai fazer no versículo 2 aqui, no versículo 4. Mas a palavra insensatos em grego, ela dá um sentido de desprovidos de mentes. São pessoas que não têm pensamento crítico. Então Pedro ele vai ser repreendido porque ele vai falhar nesse sentido. É o que eu disse. Nós temos que cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos ouvidos, escolher muito bem as igrejas que nós ouvimos. Hoje é fácil você pegar uma mensagem, passar no WhatsApp e dentro daquele WhatsApp ter uma meia verdade, uma mentira, e as pessoas levarem isso para sua casa. Cuidado. É por isso que as igrejas hoje estão em desuso. Hoje os desigrejados têm crescido. Não há comunhão de corpo. A pandemia fez isso e as pessoas vão ser muito enganadas, porque as pessoas vão dizer o quê? A palavra está na minha mão, mas palavra de quem que está na sua mão? De Cristo ou dos homens? Por isso você precisa ler a palavra de Deus. Você não pode ser um insensato, uma pessoa desprovida de mente, sem um pensamento crítico. E isso também é um problema quando a pessoa escolhe uma seita para frequentar. Porque como é que você vai falar para aquela pessoa que a vassoura é uma ilusão, é um engano, que o mau espírito não vai ser varrido por uma vassoura? Olha só como é que pode as pessoas imaginar isso. Não é que a pessoa, ela passou o suor dela, como Pedro fazia pela sombra, e a pessoa vai ser curada. Como nós falamos, isso já acabou. Isso foi para evidenciar o ministério de Cristo e os seus apóstolos, para que nós pudéssemos conhecer a igreja do Novo Testamento que não se conhece, que tem se perdido por causa da culturização dos judeus. Versículo 4, olha só: será em vão que tenhais padecido tanto? Se é isso também em vão? O que ele está fazendo? Uma pergunta para meditação. Será que Jesus morreu à toa? Será que Estevão morreu à toa? Será que Tiago morreu à toa? Foi pela lei ou pela graça que nós fomos salvos? O outro termo que tem aí na Bíblia traz fascinou. No grego significa enfeitiçado. Esse termo enfeitiçado é o termo que você encontra lá no tempo de Moisés. Tempos em que aqueles adoradores pagãos, em que aqueles mágicos faziam. E você como crente, alguém dizer para você, você está enfeitiçado, isso significa um termo muito forte para quem está na verdade. João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como é que uma pessoa que conhece a verdade, está firmada na verdade, deixa o seu coração e o seu pensamento ser enfeitiçado? E mais uma coisa, uma pessoa que conhece a verdade, ele deveria guardar a verdade, mas o que acontece? Muitas vezes ele se perde nesse sentido. Por isso, meus irmãos, é importante a gente entender o contexto quando a gente traz, mas eu queria falar duas coisas aqui. Primeiro, é que a meritocracia, ela não existe na salvação do homem. Por que eu estou falando isso? Porque isso é uma coisa que é enraizada, culturizada nossa nos nossos dias. Por quê? Porque a gente vive num modelo econômico capitalista, não é verdade? Se você não sai para trabalhar, o que vai acontecer? Você não vai comer, não é verdade? Se você não sai para trabalhar, não ganhar o pão de cada dia, você não vai suprir as suas necessidades. Então, no tempo de Jesus já era um pouco diferente disso. Então, nos nossos tempos, isso agrava ainda mais. Por quê? Porque nós somos enraizados e nós crescemos sabendo
que tudo que a gente vai fazer, a gente vai colher, e a Bíblia diz isso. Mas sobre salvação não há meritocracia de obras humanas. Se uma pessoa ela obedece à palavra de Deus, e nós não estamos desprezando a lei, porque a lei ela é boa. Só que ao mesmo tempo em que você não cumpre a lei, capítulo 3 e versículo 10, o que está escrito aí? De Gálatas: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Toda pessoa que não consegue cumprir a lei, porque a lei mostra quem é Deus e mostra quem é o homem, quem é Cristo e quais são as nossas obras. Todos nós que estamos buscando entender a palavra de Deus, obediência é consequência da salvação de Cristo e não o inverso. Muitas pessoas acham que a obediência ela é através das nossas ações de obra, e a salvação também, mas isso é uma coisa errada. Olha só o versículo 2 do capítulo 3, o que ele diz? Eu só queria saber uma coisa de vós. Ele está perguntando, vocês, e eu pergunto para vocês conhecem a Bíblia? Eu sei que vocês conhecem. No Velho Testamento, diferença do Velho para o Novo, a vinda de Cristo. Quantas pessoas receberam o Espírito Santo no Velho Testamento? Olha só o que o Paulo está falando, com a capacidade de hoje, tá? Que o Espírito Santo veio morar e ficou, porque o Davi ora assim no Salmo: Senhor, não afaste o teu Espírito de mim, porque havia separação do pecado. Se um crente hoje orar isso é uma blasfêmia. Por quê? Porque se você entregou sua vida para Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. Mas a pergunta do Paulo é assim: como que uma pessoa recebe o Espírito Santo? É pelas obras da lei ou é pela graça? Versículo 2: só queria ou quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito, que é o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então olha só o que ele coloca: insensatos, condutores para o abismo. Por quê? Está levando outras pessoas para onde? Outras pessoas para o inferno. Porque a salvação, ela não é pelas obras, ela é pela graça. Mas também é um outro ponto de insensatez, não só para Gálatas, mas também para os nossos dias de hoje. Porque o que adianta você dizer que você é um cristão, se você não busca ser imagem e semelhança de Cristo, se você não busca a estatura de Cristo, se você ainda continua vestido com o velho homem, com palavras, como pessoas que não entregam a vida para Jesus, se veste como pessoas do mundo ainda, secular, de uma forma secular, mundana, não houve um tratamento diferente ainda para com os seus, o modo de vida é diferente. Isso acontece, não faz sentido, mas acontece. Isso é uma insensatez na vida do crente. Uma outra insensatez, ou loucura, que é outra tradução que traz, é a pessoa ser insensata pela palavra. Deus fala uma coisa e a pessoa não ouve, ele continua no caminho dele como um rebelde. Graças a Deus, a igreja de Gálatas e Pedro, eles não são rebeldes, eles vão ouvir a palavra de Deus e voltar para o caminho. Mas você lembra da vida de Jonas? O profeta Jonas, Deus mandou ele fazer uma coisa, ele fez outra. Ele tomou o rumo da sua vida completamente diferente daquilo que Deus tinha mandado. Então ele desprezou a palavra de Deus. Ele não pensou em cumprir a palavra de Deus, ele fez o contrário do que Deus mandou para ele. Isso também é uma insensatez no nosso viver. Em Mateus no capítulo 7, versículo 24 a 27, se você quiser ir, nós pregamos esse dia sobre isso. O tema da nossa mensagem foi Fortalecendo a Fé, a série, e o tema foi 2 casas, 2 fundamentos e 2 destinos. Todo mundo conhece essa história, as nossas crianças aí estão acostumadas, né? Mateus capítulo 7, versículo 24 ao versículo 27. O que acontece?
Jesus diz assim: olha, eu vou assemelhar o homem prudente, ou o homem insensato, com aquele que construiu a sua casa onde? Na rocha. Olha só. Agora, aquele que não ouve as minhas palavras, como é que Jesus considera ele? Como um insensato. E por incrível que pareça, muitas vezes, muitos crentes vivem como pessoas insensatas que não têm a Cristo. No versículo 24 aí, no capítulo 7, Jesus usa prudente, a palavra, e usa a minha palavra e rocha. E as duas palavras, tanto palavra, porque Jesus é a palavra viva de Deus, Deus deu a sua palavra, o verbo, Deus fez uma promessa, e Jesus, quando é chamado de verbo no Novo Testamento, é que não é só no sentido de palavra, mas de ação, de cumprimento, que aquilo que Deus falou, Deus cumpriu. Jesus tem essa referência de palavra e de rocha, e toda pessoa que está afirmada nele é chamado de prudente. Então nós não podemos levar a nossa vida de uma forma insensata. Nós não podemos, porque o nosso terceiro e último ponto aqui é o que é insensatez ou loucura para alguns, ou para o mundo, é para o crente o Cristo. Porque é interessante que Paulo diz que não estar em Cristo é insensatez, é loucura, mas a pregação da salvação de Cristo para o mundo é o que? É loucura, é a mesma palavra. Mateus capítulo 10 e versículo 37, abre a sua Bíblia lá. Talvez você já esteja no livro de Mateus, eu ainda não abri. Mateus capítulo 10 e versículo 37. Eu queria pedir uma reflexão para os irmãos que estão nos ouvindo. Se você já parou para prestar atenção no conteúdo desses versículos, olha só a renúncia que Jesus pede para uma pessoa que quer seguir a Ele. Olha só a profundidade. Por isso que muitos dizem que o Evangelho é loucura. Tudo o contrário do que o mundo diz ou tem como princípios. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz, não segue após mim, não é digno de mim. Versículo 39 ele dá a explicação. Mas olha só o conteúdo que ele pede. Se você não aborrecer o seu pai e sua mãe, quando eles falarem para você fazer tal coisa, você não vai fazer porque você vai me servir, ou para o seu filho ou para a sua filha, tem outro texto, né, e outros exemplos que Jesus traz, esposo, esposa, etc. Se você não aborrecer eles, se você não renunciar à sua vida, se você não colocar a pessoa mais importante da sua vida, eu, do que o seu próprio amor, se você não tiver a ponto de morrer na cruz por mim, isso não é uma insensatez para quem está ouvindo? Não é? É ou não é? Se alguém chegar e dizer para você, a partir de hoje você vai ser meu escravo, isso é uma coisa normal? Isso é uma coisa comum, irmãos? Vamos parar, esquece Cristo. Esquece a fé que você tem. Isso é uma coisa comum? Não é. Isso aqui é loucura para o mundo. Crucificado, um Salvador que morreu na cruz. Lembra de Jesus? Ele está dizendo que é o rei de vocês. Nosso rei não. Se você quiser, põe aí rei dos judeus. Como é que o ladrão da cruz falou para Jesus? Vamos parar e ver se não é loucura. Você não salvou os outros? Você não é Deus? Então, salva você e salva nós, se você é Deus mesmo, não é verdade? Quando Jesus estava sofrendo por nós, que é o que o Paulo fala, o que eles fizeram? Bateram em Jesus, deram um tapa nele, esbofetearam ele, e o que disseram para ele?
você não é o Messias, você não é o Cristo, profetiza quem foi que te deu tapa. Não foi assim? Então não parece que é loucura? Pois bem, o que é loucura e insensatez para o mundo é o meio de salvação de Deus. Por isso, meus irmãos, é só por Deus, pelo Espírito Santo, que uma pessoa pode crer na Bíblia. Pode ser o melhor pregador, pode ser o melhor evangelho da prosperidade. Se a pessoa ler a Bíblia e entender a palavra de Deus, ele vai perceber o que Jesus está pedindo. Então eu não posso convencer você que está aqui, você que está na sua casa, amar uma pessoa que você nunca viu. Ninguém pode fazer isso. Como é que você vai amar uma pessoa que você nunca viu? Como é que você vai amar uma pessoa que você nunca conheceu? Como é que você vai amar uma pessoa que diz que é Deus, que viveu há 2000 anos atrás e que é imortal e vive até hoje? Muitas pessoas pensam na sua cabeça: não, se Deus existe, então eu quero a prova, que Deus derrube essa cadeira. Olha quanta gente tem esse tipo de pensamento. Eu posso convencer alguém pregando a palavra de Deus dessa forma? Eu posso convencer uma pessoa que Jesus ainda opera milagres e maravilhas e que Ele ressuscitou dos mortos e vai nos ressuscitar? Claro que não, meus irmãos. Então isso é o quê? Isso é loucura. Para as pessoas que estão lá fora, isso é loucura. Então como é que uma pessoa pode ouvir isso e crer na palavra de Deus? Pelas obras? Por guardar alguma coisa da lei? De forma alguma. Pelo Espírito Santo. Por isso que o Paulo diz: como é que vocês receberam o Espírito Santo? Foi pelas obras de vocês? Ou foi pela graça? Eu queria terminar lendo o último versículo em 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 18. Você sabe o que está acontecendo, irmãos? A pessoa começa a ter sede da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, e versículo 18. E a pessoa vai lendo, começa a entrar na lei, vai lendo a lei, de repente nada mais faz sentido, porque Jesus, Ele é como se fosse uma chave hermenêutica em que você consegue entender toda a Bíblia. Se não tivesse Jesus, você não entendeu o Velho Testamento, aquelas figuras. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou os que são destruídos, que estão lá fora. Olha que palavra forte. Mas para nós que somos salvos, é o que? É o poder de Deus. Meus irmãos, o que nos salva, que é a palavra de Deus viva, que é Cristo Jesus, porque pela fé, pelo ouvir da palavra, é que é concedido a fé. Então a mesma palavra que é loucura e insensatez para o mundo é o que? É o meio da nossa salvação. Olha que loucura para o mundo e que graça para o crente. Então, meus irmãos, se você começar a ler a palavra de Deus na sua casa, que você tem que ler com a sua família todos os dias, você vai começar a entender como Satanás trabalha para tirar a palavra do seu coração. Porque às vezes não é só um problema, uma adversidade, um desentendimento. Às vezes é a própria palavra de Deus mal aplicada. Nós falamos na semana passada, a pessoa pega lá, o anjo apareceu e disse para Maria: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito é o vosso fruto, né, do vosso ventre, né? Bendita é ti entre todas as mulheres. Tudo verdadeiro. Aí de repente se entra o quê? Se entra uma mentira, uma insensatez, uma loucura, uma coisa que não é. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Olha onde você encontra isso na Bíblia. Hoje, as pessoas que são denominadas cristãs no Brasil, que mais creem em Maria, em Cristo, é a quantidade maior que tem das pessoas. Não são os evangélicos.
Os evangelhos são segundos. E olha lá os que creem ainda em Cristo como Salvador, pela graça e não pelas obras. Então olha só como é que esse assunto é de extrema importância para você levar para os seus dias. Porque você olha hoje, mas você não olha para os meninos. Você muitas vezes não olha para o seu filho. Aquilo que está na sua cabeça ainda não está no coração do seu filho. E como é que vai estar essas gerações futuras? Amém?